Olá, galera. Sou a Jéssica, professora de Geografia, né? Estou aqui gravando um vídeo para ajudar os meus alunos no nível de 6º ano sobre um conteúdo que estávamos vendo e tivemos que ser interrompido as nossas aulas devido à grande pandemia do coronavírus, né? E eu vou gravar esse vídeo para poder auxiliar no estudo de vocês em casa, certo? Bom, estávamos falando em sala de aula sobre a relação das pessoas, da sociedade, com os lugares, né? E a gente viu que existe uma relação diferenciada de cada pessoa com determinado lugar. Isso também depende do ponto de vista de cada um. Por exemplo, qual é a minha relação com a escola? A minha relação com a escola é de lecionar, de dar aulas de geografia para que vocês aprendam. E a relação de vocês como alunos, né, é vir para a escola para estudar e adquirir conhecimento. Não só com a escola, mas toda a relação de lugar que nós temos durante o nosso dia a dia, como, por exemplo, ir à padaria, como, por exemplo, ficar em casa, né? A nossa casa nós temos uma relação que nós podemos ficar à vontade, podemos assistir TV, podemos conversar com a família e temos essa relação de aconchego, né? Durante a semana, durante o período de nossas vidas, nós vamos a determinados lugares. Um exemplo é o hospital. Quando eu estou doente, eu vou ao hospital, né? E depois do hospital eu vou à farmácia. Com a minha relação com a farmácia é de comprar medicamentos. Então, esses são exemplos para mostrar da relação, né, da sociedade com o lugar, com determinados lugares. Como também sabemos que alguns lugares são de trabalho para umas pessoas e são de convivência para outras pessoas. Como explicar isso? Em um condomínio. No condomínio nós temos um guarda, nós temos uma recepcionista e para essas pessoas são lugares de trabalho. Já para você que mora nesse condomínio é o lugar da sua vivência, a sua moradia. Então existem esses diversos tipos de relação entre a sociedade e o lugar. Então, esse é o termo de lugar, porque às vezes nós confundimos lugar com região. Lugar pode ser qualquer lugar e cada lugar tem a sua finalidade. Agora eu vou falar para vocês qual é o significado de região, né? Por exemplo, eu digo, na minha região o clima é quente. Na minha região as pessoas se comportam de tal forma. Então, eu vou entender agora, passar para vocês como entender melhor esse termo de região. E para falar de região, eu fiz uma dinâmica em sala, desenhei um mapa do Brasil, coloquei todas as regiões, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São as 5 regiões do Brasil. E durante, né, essa divisão do mapa, eu chamei cada aluno para colocar em devido lugar uma região. E aí a gente começou a discutir, né, e a pensar como é que o Brasil ele foi regionalizado dessa forma, né? Para regionalizar uma região, um país, né, e vários critérios são utilizados, como marcos naturais, como populacional, como cultural, clima, vegetação, vários critérios são utilizados para regionalizar uma região. E quando eu falo assim, a minha região ela é conhecida por ser quente, né? Por quê? Porque ela é quente, fica na região Nordeste, né? Eu moro no interior da região Nordeste, no estado do Ceará, em uma cidade chamada Icó. E essa cidade ela tem um clima bem quente, conhecido como clima semiárido. Então, nós não temos chuvas durante o ano inteiro, por isso que nosso clima ele é semiárido, certo? E existem outros fatos também que a gente conhece. Tem uma região mais pobre, uma região mais rica, existe a língua falada, existe o passado histórico dessa região,
existem vários conceitos, né, para se regionalizar. Então, eu estou explicando para vocês a diferença de região e de lugar, certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido qual é essa diferença. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é a relação, né? Eu citei no início e eu vou entrar agora, que é a relação da sociedade com os lugares, né? Com a paisagem, pode ser lugar, qualquer lugar e região. A sociedade, ela vem transformando o meio ambiente, né? De tal forma que nós, às vezes, ficamos em meio a colapsos ambientais por conta dessa transformação da sociedade. Um exemplo que eu vou citar aqui, né, é o desmatamento, né, que ocorre em grande parte do país, principalmente na região norte. E esse desmatamento causa poluição por conta das queimadas e por conta também de estar tirando uma vegetação de uma determinada área que vai ficar sem a sua cobertura. Ali eu estou tirando a biodiversidade, estou tirando a casa de alguns animais e etc. Então, a sociedade, ela sempre está modificando a paisagem, né? A gente vê um lugar, como eu citei até em sala, sobre o sítio que eu morava, que era uma visão quando eu era criança e hoje ele tem outra visão. E a gente vê, né, o ser humano com a sua necessidade também de construir moradias, de suprir a necessidade de produtos, ele vem retirando bastante da natureza. E, com o passar dos anos, a modificação pelo ser humano, ela foi ficando cada vez mais acelerada e mais rápida. Por quê? Porque o homem, com a sua inteligência, ele criou, né, máquinas. Através da tecnologia, ele criou máquinas que fazem isso em fração de dia e de hora, né? Ela modifica uma paisagem. Outra coisa que é uma revolução através da Revolução Industrial que vem acontecendo, que aconteceu em meados de metade do século XX. Antes, para a gente se locomover para qualquer lugar, nós precisávamos de ir ou de trem, ou de barco, ou a cavalo, que era o principal meio de transporte, né, em meio à metade do século XX. Hoje em dia, a gente podemos estar em um lugar que passávamos o dia inteiro para chegar lá, coisa de 20 a 30 quilômetros, passávamos o dia inteiro. Hoje gastamos uma hora, em torno de 1h30, né, graças à tecnologia, que também não só malefício ela trouxe, mas também trouxe benefícios. Podemos ir a qualquer lugar, a qualquer momento, né? Temos os ônibus que são confortáveis, temos o avião, né, que eu posso atravessar o país dentro do mesmo dia. E isso são coisas que vieram através da tecnologia também para melhorar o nosso dia a dia. A comunicação também, que melhorou a relação entre os lugares, tanto na venda, nas trocas comerciais, né? Isso ajudou bastante, como também o nosso convívio e a nossa comunicação com pessoas, com familiares que estão distantes, né? Antes só era possível por cartas, que demoravam semanas ou meses, e hoje nós temos a informação real. Um exemplo que eu posso dar agora é eu estar dando essa aula através de vídeo para vocês, né? Nós temos acesso a várias informações de coisas que estão acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo, certo? Então, para finalizar, Então, galera, estou mostrando aqui para vocês, né, um mapa feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que ele mostra a divisão do Brasil por região. A gente vê aqui, ó, as 5 regiões brasileiras. Para entender qualquer mapa, como eu falei para vocês, é necessário primeiro ler a legenda, que é essa partezinha aqui, que diz sobre o que o mapa se trata, e ele é um mapa do Brasil. E desse outro lado aqui, nós temos outro mapa,
né, do Brasil, só que de maneira diferente. Esse mapa aqui, ele está mostrando a hidrografia da nossa, do nosso país, da nossa região. Então, posso falar da nossa região e as demais regiões brasileiras. Então, o principal foco aqui é o natural. Temos um mapa natural, né, e temos um mapa humano. E os dois mapas são mapas da região brasileira. Então, galera, espero que eu tenha ajudado aí vocês, certo? Vai ser o primeiro vídeo que eu tô lançando no canal, só com as principais informações que vocês precisam saber, certo? Qualquer coisa, vocês me perguntam. Tchau!